Oi, pessoal, eu sou a Yasmin e eu tô aqui para ensinar para vocês sobre função trigonométrica. Bom, então o que é uma função, gente? Função, ela vai ser toda a equação, toda a fórmula que ela vai resultar em algum tipo de gráfico. No caso da função trigonométrica, ela vai resultar em um gráfico de ondinhas, tá, galera? Então, como eu coloquei aqui, as funções trigonométricas são dadas pela fórmula A mais ou menos B, seno ou cosseno, parênteses, C vezes a hipotenusa mais ou menos D e fecha parênteses. Bom, gente, aqui eu estou mostrando, né, o seno e o cosseno, mas também tem funções trigonométricas da tangente, só que no caso ela é diferente, então teria que ter outra aula só para ensinar ela, né, porque ela teria que ser outro jeito específico. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é conseguir identificar esses termos nas equações. Então, o termo A, ele vai ser o termo que vai estar fora do parênteses e não está ligado nem ao seno nem ao cosseno, né? Então, ele é independente. Já o termo B, ele vai estar fora do parênteses, mas ele vai estar ligado ao seno ou ao cosseno. Por isso, ele não é independente, né? Sempre vai estar ligado ao seno ou cosseno. E, por causa disso, ele sempre vai ser diferente de zero, tá, galera? Já o termo C, ele vai estar sempre junto à incógnita. Aqui eu estou representando ela como X, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? E o termo D, ele é o termo independente, só que é o termo independente que está dentro do parênteses. Aqui eu coloquei que tanto B quanto C, eles são diferentes de zero, tá? Eles sempre vão existir na equação. Bom, então agora eu estou aqui trazendo um exemplo para ver se vocês estão conseguindo identificar esses termos, né? Então aqui a gente tem essa função 1 mais 2 vezes seno 3y mais 2π sobre 5. Então vamos lá. Quem que é o A da função? Então o A, ele é o termo independente que vai estar fora do parênteses. Se você ver aqui, ó, o 2 ele está junto ao seno, então só pode ser o 1. Então A igual a 1. Bom, então 1 é o A da função. Já o B, ele vai ser o termo que está fora do parênteses, mas vai estar ligado ao seno ou ao cosseno da função. Então, quem está ligado ao seno aqui vai ser o 2. Então, B é igual a 2. Já o C, galera, ele é o termo que está dentro do parênteses e ele vai estar ligado à incógnita. No caso aqui, ó, é o 3 que está do lado do Y, né? Então, C é igual a 3. E o D, ele vai ser o termo que está dentro do parênteses e que não vai estar ligado a nada. Que aqui é o 2π sobre 5. Sobre 5. Bom, como é importante ressaltar, gente, que nem sempre A, B, C e D vão estar nessa ordem certinha, tá? O A, ele poderia estar aqui, o B, ele poderia estar aqui. Então, é importante a gente não se atentar à ordem, mas a esses conceitos que eu acabei de falar para vocês, tá? Bom, e por que é importante a gente saber identificar esses termos? Bom, é para a gente conseguir saber sobre os termos do gráfico. O que são esses termos do gráfico? Os termos do gráfico vão ser características do gráfico, né? Que eu falei que a função trigonométrica, ela é representada por um gráfico de ondinhas, vão ser as características desse gráfico. E dá pra gente saber sobre essas características só com a fórmula, né? Só com a função. A gente não precisa necessariamente estar olhando nesse gráfico. Então, quais que são esses termos? São 3, tá? Tem o domínio, a imagem e o período. O domínio, ele vai ser sempre dado pela soma dos conjuntos reais. Isso é o mais fácil da gente aprender, tá? O domínio sempre vai ser os números reais. Já para a gente descobrir a imagem da função, a gente vai fazer
duas contas bem simples. A gente vai fazer A mais B e A menos B. A imagem, gente, é o ponto máximo e o ponto mínimo que o nosso gráfico de ondinha vai atingir, né? Então, aqui ele é uma onda, esse ponto aqui que é o máximo e esse ponto aqui que é o mínimo, que são a imagem. Nem necessariamente, gente, A mais B não vai dar o ponto máximo, tá? Às vezes ele pode dar o ponto mínimo. O que a gente tem que salientar é ver qual que é o número maior, né, dessas contas. Se o número do resultado, qual que foi o resultado maior? Se for esse, quer dizer que esse é o ponto máximo. Se for esse, quer dizer que é o ponto mínimo e vice-versa. Já o período, ele vai ser dado por essa equação aqui, 2π sobre c. Por isso que é importante, gente, a gente saber esses termos, né? Pra gente conseguir fazer as contas. Então, o A tem que saber para fazer aqui, o C aqui, e assim vai indo. Aqui eu trouxe um exemplo pra gente conseguir aprender. 2 seno, parênteses, 3x mais 2π sobre 5. Ah, gente, aqui teria um 1, é que eu esqueci. Mas aqui tem um mais 1. Então aqui, qual que vai ser o domínio dessa função? Bom, o domínio ele vai ser dado pela soma dos conjuntos reais, né? Então esse é o mais fácil da gente pôr. O domínio vão ser os números reais, todos os números reais. Já a imagem, como eu salientei aqui, é essas duas pontinhas. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Identificar os termos A e B da função. Aqui, ó, o termo A vai ser esse daqui, né? Que ele tá fora e não tá ligado a nada. E o termo B vai ser esse daqui, que ele tá fora do parênteses e está ligado ao seno. Então, ficaria 1 mais 2 e 1 menos 2. Continha, gente, bem fáceis da gente responder, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E a gente vai olhar. O resultado maior vai ser o ponto máximo, no caso aqui é o 3. E o resultado menor vai ser o ponto mínimo, no caso aqui o menos 1. Já o período é dado por essa continha aqui, né? Então, vamos colocar o 2π sobre o C, que aqui, ó, é o 3. Ele é o número que está ligado à incógnita, né? Então, 2π sobre 3 é o período. Gente, no caso, esse período, ele já é o período certinho. Porque não dá pra gente simplificar isso. Mas, quando der pra gente simplificar esse período, a gente deve simplificar, tá, galera? Então, se por aqui, porventura, em vez de ser um 3 aqui, fosse um 2, a gente teria que simplificar, né? 2 dividido por 2 daria 1 e ficaria π. Ok, galera? Agora a gente vai aprender sobre o valor numérico. O valor numérico é quando substituímos um termo da função por um valor específico, tá? E a maioria das vezes esse termo que a gente vai substituir é a incógnita da função. Então vamos aqui para uma atividade da Unesp que caiu sobre função trigonométrica. Do solo, você observa um amigo na roda gigante. Aqui eu desenhei você observando seu amigo que está na roda gigante. A altura h em metros de seu amigo em relação ao solo é dada pela expressão h em função do tempo é igual a 11,5 mais 10, travessão π sobre 12, parênteses, t menos 26, fecha parênteses e fecha travessão. Onde o termo t tá aqui, né, gente? Aqui. Ele vai ser dado em segundos e a medida angular em radianos, né? Então, aqui, ó, a medida angular tá em radiano. Então, aqui eu desenhei como se você estivesse observando no seu amigo da roda gigante. Agora, vamos para as questões. Então, aqui nessa A, tá perguntando, tá pedindo pra gente determinar a altura que seu amigo estava quando a roda gigante começou a girar. Ó, e ele aqui, no parênteses, deu que o tempo vai ser 0, né? Então, o tempo é 0.
que a gente tem que fazer nessa questão? A gente tem que substituir o t pelo zero. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar h igual a t, que é zero, né? Então, aqui zero. 11,5 mais 10. Abre travessão π sobre 12. Abre parênteses. Aqui, no caso, é o t, a gente vai substituir pelo zero. 0 menos 26. 6 isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, depois de substituir o termo t pelo zero, é fazer essa continha aqui, né, porque é ela que está no parênteses, então a gente tem que começar com ela. 0 menos 26 dá menos 26, então aqui vai ficar 0, 11,5 mais 10, abre parênteses, 12, menos 26. Qual que é a próxima coisa que a gente tem que realizar, né? A gente pode juntar esses termos, né? Então, peraí. Deixar todos eles em uma mesma fração. Então, fica π menos 26 sobre 12. Qual que é o próximo passo que a gente tem que resolver? O que está no travessão, né, gente? Então, a gente vai ficar π menos 26 sobre 12. O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar isso daqui em graus. Aqui está radiano, a gente tem que transformar em graus para a gente resolver mais fácil. Bom, então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai simplificar, né? 26 e 12. Dá para simplificar, dividir por 2 vai ficar π menos 13 sobre 6. E aqui, né? A próxima coisa que a gente tem que fazer é transformar isso daqui em graus, né? Então, π equivale a 180 graus. Então, a gente multiplica 180 por 13 e depois divide por 6. E aí, a gente vai transformar eles em graus. 180 vezes 13 dividido por 6 vai dar 390. Então, esse é o valor em graus do nosso radiano aqui. 390. Só que esse valor aqui, a gente não sabe, né? Qual que é o seno dele, qual que é o cosseno. Na maioria das vezes a gente não conhece qual que é o seno e o cosseno de 190. Por quê? O que acontece? Ele é um ângulo côngruo a um outro ângulo conhecido. Gente, quantas voltas tem um círculo? Quantos graus, né, tem um círculo? Tem 360 graus. Então, se o grau aqui é 390, significa que é um grau de mais uma volta. Então, ele deu uma volta completa, 360, e mais 30 graus de volta, né, para dar 390. Então, o 390 vai ser um arco côngruo ao 30. E a gente sabe, né, qual que é o seno de 30. Ah, gente, eu esqueci de colocar, mas aqui, ó, é seno, né? Então, o seno de 390 é igual ao de 30, que é meio. Então, aqui a gente coloca h em função do tempo, que é 0, é igual a 11,5 mais 10 vezes meio, porque o seno de 30 é meio. Então, aqui, ó, fica bem facinho pra gente resolver. Aqui vai ficar 11,5. Lembrando que aqui é um menos, tá? Então, fica menos 390. Então, aqui fica menos 1,5, mais com menos, menos 5. 11,5 dá
6,5. Então, esse é o valor de quando a roda começou a girar no tempo zero. É essa a solução, 6,5. Agora vamos para a questão B, né? A questão B está falando para a gente determinar as alturas mínimas e máximas que seu amigo alcança e o tempo gasto em uma volta completa. Ó, ele mesmo, a questão vai dar essa dica aqui, é o período, né? Então, gente, o que é altura mínima e máxima? Eu expliquei isso para vocês, né? Altura mínima e máxima é a imagem. Então, essa questão está pedindo a imagem e o período da função. A função aqui, né, que é ht igual a 11,5 mais 10 segundos. 10 seno, né? 10 seno π sobre 12. Ele está pedindo a imagem e o período dessa função. Então, bora pular. A imagem ela é dada por a mais b e a menos b. Então, é só a gente identificar quem que é o a da função, né, gente? O a da função vai ser 11,5 e o b vai ser 10. Então, vai ser 11,5 mais 10 e 11,5 menos 10. Aqui vai dar 21,5. E aqui vai dar 1,5, né? O ponto máximo vai ser o número máximo, que no caso aqui é 21,5. E o ponto mínimo vai ser o valor mínimo, né? 1,5. Então, é essa a imagem da função. E ele também pede o período. O período, como eu tinha mostrado para vocês, é dado por uma formulazinha, né? Que é 2π sobre c. 2π sobre c. Então, a gente pega aqui, faz 2π sobre o c daqui, que é π sobre 12. Agora você deve estar confusa. Meu Deus, mas como que vai ficar uma fração sobre uma fração, né? Então, a gente tem que resolver isso. E é muito simples, tá, gente? O que a gente faz? A gente permanece com a primeira, que é 2π sobre 1, porque quando não tem nada é 1 embaixo, e multiplica pelo inverso da segunda, 12π. Aqui vai ficar o quê? 12 vezes 2, que vai dar 24π. Bom, então, né, 12 vezes 2 vai dar 24. 1 vezes π vai dar π. Aqui a gente pode simplificar. Π corta π, fica 24. Esse é o período da função. Então, gente, é essa a resolução da questão que caiu na prova da Unesp sobre função trigonométrica. É isso.